início, pessoal? Todos me ouvem? Ok. Então, posso dar início? Acho que está entrando mais uma pessoa aqui. Fernando, acabou de entrar. Denis, quem está faltando? Acho que o Carlos entrou, só que ele não colocou o nome, por isso que eu não sabia quem era. Beleza. Tá? Mas são 7 participantes, não é isso? Isso. Ok. Posso dar início ao treinamento, então? Pode sim. Tá, ok. Aí eu peço só para vocês, durante o treinamento, para deixar o microfone fechado, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês abrem e perguntem, ou então pode ser pelo chat também, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês só me confirmem se vocês já estão vendo, para a gente começar. Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Denis Garcia, eu sou instrutor da Magic Software. Nós vamos fazer um treinamento Getting Started with Magic XPI 4.6. É um treinamento onde vocês vão aprender todas as noções dessa ferramenta de integração, e durante o treinamento nós vamos fazer um projetinho de curso, um projeto de integração, né, que a gente vai seguir nesse material aqui. Esse PDF aqui é o Getting Started with Magic XPI 4.5, né, que o treinamento é o mesmo, só mudou a versão para o 4.6. Então eu peço que vocês sempre sigam esse material aqui. Vocês receberam por e-mail também um Curse Data, né, um arquivinho com algumas ferramentas que nós vamos usar durante o curso, né? Nós ainda não vamos utilizar ela hoje, mas eu peço que vocês já tenham esse arquivo em mãos, que eu acho que provavelmente amanhã a gente já vai utilizar, ok? Geralmente o treinamento é dado em SQL, mas esse nós vamos fazer em Oracle, né? Por conta do banco da Unimod ser Oracle também, né? Na verdade, o MyXP funciona com vários tipos de bancos de dados, né? Só que a gente vai ter que fazer algumas adaptações pelo fato do projeto de curso ter sido criado no SQL e nosso treinamento vai ser em Oracle. Então, eu tenho alguns scripts diferentes para Oracle. Então, quando a gente for utilizar o material, eu vou passar esses scripts para vocês, para a gente poder criar no Oracle, porque o material que vocês têm aí está tudo em SQL. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem me chamar pelo chat ou pelo áudio. Tá? Então, vamos iniciar. Nós vamos primeiro fazer um overview do MyXPI, né? O MyXPI é uma plataforma de integração que vai nos dar uma integração simples e rápida e uma orquestração de processos de negócios e aplicações. Aqui é um pequeno gráficozinho do que o Magic XPI pode fazer, né? Ele já tem nativamente componentes para integrar com essas ferramentas aqui, mas ele pode integrar com qualquer outro tipo de ferramenta. Na verdade, de qualquer tipo de sistema. Isso daqui é o que ele já tem nativo, né? Então, ele pega com Oracle, Sugar, Google, SharePoint, Salesforce, Dynamics e por aí vai. Então, nessa lição, nossa primeira lição, a gente vai aprender sobre projetos de integração e vamos dar uma pequena olhada
no ambiente de desenvolvimento do Mesh XPI, que é o ambiente onde nós vamos criar a nossa integração, né, onde nós vamos desenvolver. Depois dessa missão, nós vamos ser capazes de identificar os componentes principais do Mesh XPI. E nessa missão a gente vai ver principalmente o ambiente do Mesh XPI Studio. Vamos falar um pouquinho de como fazer o deploy do projeto, ou seja, depois que o projeto ficou pronto, como que nós vamos colocar esse projeto em produção, né? E vamos ver algumas ferramentas. Antigamente, o desenvolvimento de aplicação, a gente tinha que resolver muitos problemas específicos de negócio. Por exemplo, quando a gente precisava de uma conexão entre dados, entre aplicações, uma interface específica tinha que ser desenvolvida entre essas duas aplicações. Essas aplicações elas eram conectadas sem uma indicação clara de qual é o fluxo de processo, em que parte de mudança de negócio ele estava fazendo, conectando sistemas. Isso era um grande problema, né, antigamente. Então aqui ele está no gráficozinho, né, a gente não vai se ater nisso, um gráficozinho de como era antigamente uma integração, né. Realmente a gente tinha vários servidores de aplicação, tinha que ter mainframe, etc. E aí, Enterprise Application Integration surgiu como método para integrar uma grande gama de aplicações de TI. Então aqui a gente tem um exemplo de UI, né? Aqui nós temos o sistema que está sendo integrado com o sistema financeiro, com o firewall, aí pela internet, ele integra com outro sistema de vendas, o sistema financeiro com o sistema de vendas e também com os sistemas legados aqui. Isso é só para vocês terem uma visãozinha, ok? Então vamos falar do Mesh XPI Studio. A plataforma de integração Mesh XPI inclui o Magic XPI Studio, que é uma ferramenta gráfica que vai nos deixar desenhar e criar projetos de integração para a nossa organização, para a nossa empresa. Ele contém ferramentas de desenvolvimento que nós vamos utilizar, tudo que a gente vai precisar para criar uma integração dentro do Mesh XPI. O estúdio, as ferramentas de estúdio, ela vai nos habilitar a desenvolver uma integração de uma maneira metódica e intuitiva, né? Ela é toda por componentes, né? Toda por passos e componentes, como se fosse um fluxograma, né? Então vocês vão ver mais para frente que até que é bem simples a gente criar um projetinho de integração. Fluxos de integração. Os fluxos são a espinha dorsal do projeto do Magic XPI. Um fluxo de integração é um conjunto de passos que é onde nós vamos colocar nossa própria lógica e que vai controlar a execução, a ordem da execução dos passos, né? Nós vamos ter um fluxo, dentro desse fluxo nós vamos ter vários passos, né? E dentro desses passos nós vamos ter uma lógica que vai definir qual é o sentido de execução da nossa integração. O passo, ele pode chamar um componente de fluxo do Mesh XPI, ou ele pode usar os serviços do Mesh XPI Server. Então, a gente vai ter, depois vocês vão aprender isso mais para frente com mais detalhe, né? Mas nós vamos ter dentro do Mesh XPI serviços, né? E
esses serviços eles vão poder ser chamados por dentro da nossa integração. O que seria um serviço? Serviço pode ser, de repente, enviar um e-mail, buscar uma informação dentro de uma pasta, etc. Então, a gente pode tanto chamar um serviço, como a gente pode invocar um componente de fluxo dentro da nossa integração. Os fluxos da nossa integração eles são executados pelo Magic XP Server durante o deployment. E aí ele diz aqui que nós podemos usar uma variável de fluxo para definir a lógica do nosso fluxo. Então, o fluxo de integração ele pode ser separado em diversos objetos, como, por exemplo, componentes de fluxo, utilitários, variáveis de fluxo, variáveis de contexto, variáveis globais e variáveis de sistema. Fiquem tranquilos que a gente vai aprender tudo isso com detalhe, tá? A gente só está dando uma primeira visão no sistema aqui, tá? Nós também teremos variáveis de ambiente, lógica de fluxo e tratamento de erro. Então, dentro do projeto, a gente vai ter nossos componentes de fluxo utilitários, nós vamos ter diversos tipos de variáveis que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto, variáveis que funcionam dentro do fluxo, variáveis que funcionam dentro de um contexto do nosso projeto, variáveis globais, que vocês vão enxergar no ambiente todo do Magic, variáveis de sistema e variáveis de ambiente, além da nossa lógica, né? E também tratamento de erro, que é muito importante. Se acontecer um erro dentro da nossa integração, nós precisamos saber o que fazer se ocorrer um erro. Então, isso a gente vai fazer isso com o tratamento de erros, erro e regra. Aqui é um exemplo de um fluxo, né? Aqui é o Magic XP Studio, né? A telinha do Magic XP Studio. E aqui é um exemplo de um fluxo chamado Flow 1, né? E dentro desse fluxo nós temos dois componentes. Componentes que vocês vão aprender o que faz cada um mais tarde, mas esse é um componente chamado Flow Data, né? Ele está fazendo aqui uma ação de inserir valores em variáveis, né? E aqui embaixo um outro componente que está checando alguma coisa que não tem como a gente ver. Mas isso é só um exemplo, então, só para vocês entenderem a estrutura, nós vamos ter fluxos, e dentro desses fluxos, nós vamos ter passos, componentes, steps, né? E esses steps, eles vão seguir um caminho lógico, de acordo com o que nós definimos. Componentes. Um componente de fluxo é usado na integração como um passo no fluxo do Magic XP. E esses dois aqui são dois componentes, né? Como eu disse para vocês, aqui é um componente chamado Flow Data, né? E a gente pode criar de acordo com a nossa lógica. Nós temos diversos tipos de componentes aqui. Nós vamos aprender os mais importantes, né? Os componentes de fluxo, eles podem conectar, adaptar, converter e processar alguma coisa dentro do nosso projeto. Os componentes de fluxo do Magic XP também podem ser usados para conectar produtos de terceiros, outros sistemas, como por exemplo nós vimos no início, com o Salesforce, por exemplo, com o Dynamics, etc. Ele já tem componentes nativos para isso. Então, a gente tem dois tipos, né, de componentes que o Magic XP nos provê.
Nós temos componentes out of the box, que são aqueles componentes que já estão prontos dentro do Mesh XPI. A gente só precisa configurá-los para uma tarefa específica, né? E ele já está prontinho para ser utilizado. E também nós podemos criar novos componentes, né? Dentro do estúdio a gente não faz simplesmente, não é simplesmente para criar uma integração e colocar os componentes que já existem. Nós podemos, caso nenhum componente faça o que a gente está querendo, nós podemos criar componentes, né? E utilizá-los em diversos projetos. Então, o componente de fluxo do Mesh XPI, ele tem que prover uma interface específica que vai ser usado pelo Mesh XPI Studio e pelo Magic XPI Server, que é o responsável por rodar o nosso programa, né, para incorporar esse componente dentro do nosso projeto. Isso vai nos dar transparência entre os componentes de fluxo e vai nos deixar criar nossos próprios componentes de uma maneira fácil e rápida. Orquestração de fluxo. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender dentro de um projeto de Mesh XPI, dentro de um projeto de integração, na verdade, é a orquestração de fluxo. Ou seja... Denis, só um pouquinho. Tem que melhorar um pouco o áudio, que está meio ficando um pouco assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, só um minuto. Obrigada. Tá melhor? Mais um pouco para ver se a gente melhora. Tá bom, eu vou continuar falando, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais baixo também, às vezes eu me empolgo aqui, eu acabo falando mais alto, o microfone está perto da minha boca, acaba distorcendo mesmo. Tá bom, obrigada, Denis. Obrigado. Então vamos falar um pouco de orquestração de fluxo, né? A orquestração de fluxo, na verdade, a gente tem como vai ser a lógica e o caminho que o nosso projeto vai tomar, né? Orquestração de fluxo seria a gente definir a lógica do caminho do nosso fluxograma, aqui no caso, do nosso projeto de integração, né? A gente pode definir condições e regras e também como a execução de um fluxo vai ser executada. Vê se melhorou. É que o meu microfone está direto no fone de ouvido aqui. Agora melhorou mais um pouco. Melhorou? Tá. Assim, agora é mais pro final, mas ainda tem um chiadinho. Tá. Deixa eu afastar mais um pouco aqui. Vou deixar assim, tá? Qualquer coisa vocês me falam. Então, a gente pode setar condições, definir condições e regras de como a execução do nosso fluxo vai ser feita, né? No fluxo, a gente pode colocar condições nos seus diferentes componentes, né? Então, aqui nós temos os passos, cada passo desse é um componente, né? E a gente pode colocar condições para execução dos componentes. Isso vai dizer ao Mesh XPI qual ramo, qual branch ele vai seguir, né? Vocês veem aqui que ele está aqui. Ele vai, nesse caso, ele vai executar esse componente. Aí ele vai vir aqui para baixo para executar esse componente. Aí notem que aqui nós temos um branch, que a gente chama, né? E aí,
como que o Mesh XPI se comporta nesse caso aqui, em que a gente tem um branch, na verdade é linear. Nós podemos ter branches paralelos também, mas eu vou aprender isso mais para frente. Okay? Nesse caso, nós temos aqui uma condição, customer exists, e temos uma outra condição, not customer exists. O Mesh XPI, ele checa da esquerda para a direita. Então, ele vai vir aqui, nesse primeiro componente, e vai avaliar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai continuar nesse caminho, e isso daqui não vai ser executado. Se essa condição for falsa, ele vai para o próximo branch e vai avaliar a condição. Se a condição for verdadeira, ele segue por esse caminho. E se tivéssemos mais aqui, ele vai indo da esquerda para a direita até achar uma condição verdadeira. Achou a condição verdadeira, o que tiver mais para a direita não vai ser executado. Gerenciamento de dados. A maioria dos projetos de integração, obviamente, vai lidar com dados, né? Então, é isso. Isso é alguma coisa que nós temos que, né, manipular. Nós vamos ter que mexer. Bancos de dados, né? Com o Mesh XPI, nós podemos manipular dados de várias maneiras. Nós podemos transferir para um destino secundário, como, por exemplo, uma outra aplicação ou uma fila de mensagens. Nós podemos pegar um arquivo e converter para um outro formato, como, por exemplo, pegar um arquivo XML e transformar em arquivo texto. A gente pode salvar informações em uma ou mais tabelas, como, por exemplo, no SAP, no Salesforce e também no banco de dados. E nós também podemos usar como condições para outras atividades, né? Então, a gente pode lidar com dados dentro do nosso projeto de todas essas maneiras. Para completar esses cenários, o Mesh XPI vai nos prover o utilitário FlowData, o Data Mapper e mecânicas de orquestração de fluxo. Okay? Orquestração de fluxo vai ser a nossa lógica, né? Vai ser a definição de onde que caminho o nosso projeto vai tomar dentro do nosso fluxo, né? FlowData é um componente, é um passo dentro do nosso projeto. Esse FlowData, ele nos deixa fazer diversas coisas com arquivos e com dados, né? Ele deixa a gente manipular diversos tipos de dados. E o Data Mapper, que talvez não, com certeza, é o componente que vocês vão mais utilizar dentro do projeto de integração de Mesh XPI. O Data Mapper, ele vai mapear, né, informações e vai integrar, né, ligar as informações de uma fonte com as informações de um destino, né? Como, por exemplo, dois bancos de dados. Nós podemos ligar as informações de colunas de um banco de dados e jogar essas informações para uma outra tabela, num outro banco de dados, por exemplo. Mas não é simplesmente isso. O Data Mapper faz muito mais. Nós vamos aprender mais para frente também. Fazer o deploy do nosso projeto. Deploy do nosso projeto é o quê? Prepará-lo para rodar no server, em produção, né? Ou em teste, mas assim, sem ser no ambiente de desenvolvimento, né? Então, tem 4 elementos envolvidos quando um projeto está rodando. Mesh XPI Server, que é o responsável por rodar
gerenciar e manter a integração dos nossos projetos. O Mesh XPI Server ele vai ter containers de runtime que vai rodar os processos de integração de acordo com o que nós definimos lá dentro do nosso projeto, da nossa lógica. E o Mesh XPI Server ele vai ser invocado por um memory data grid, que no nosso caso vai ser o GigaSpaces. O GigaSpaces ele roda como um serviço do Windows, ok? E esse serviço é o responsável por subir o Mesh XPI Server que vai invocar os nossos projetos. Outra parte importante é o Magic Monitor, né? Quando o nosso projeto estiver rodando, nós temos que ter uma maneira de saber o que esse projeto está fazendo, que fluxo que ele está executando, que tipo de manipulação de dados ele fez, se ocorreu algum erro, em que fluxo ocorreu esse erro, por que ocorreu o erro. Nós podemos ver tudo isso através do Magic Monitor, né? O Magic Monitor é uma ferramenta que nós vamos poder ver em tempo real o nosso projeto rodando, bem como informações passadas, né? Nós vamos poder ver um log de tudo que nossa integração está executando, né? De diversas maneiras, por fluxo, por passo, por projeto, etc. Vamos aprender com mais detalhes também. O Mesh XPI Debugger ele é importante enquanto nós estivermos desenvolvendo, né? Nós rodamos o nosso projeto por dentro do ambiente de desenvolvimento e nós podemos rodar o projeto passo a passo, né? Para verificar como está se comportando o nosso projeto. É uma ferramenta que nós temos dentro do estúdio, do Mesh XPI, e que nós vamos utilizar durante o desenvolvimento. Tá? O Mesh XPI ele também nos deixa utilizar controle de versão, ou seja, nós podemos estar desenvolvendo um projeto em 3 desenvolvedores, cada um fazendo uma parte, e os 3 trabalhando no mesmo projeto. Porém, controle de versão, nós vamos precisar de um programa de terceiros, como, por exemplo, o Visual Studio, né, o Team Foundation, ou o SourceSave, para que funcione em controle de versão. Então, é só para ilustrar que aceita o controle de versão, não é uma coisa que nós vamos ver durante o curso, controle de versão. Então, nós vamos dar agora uma olhada nas ferramentas do Mesh XPI durante o nosso desenvolvimento. Nós temos o Connector Builder, e tem certas ocasiões que a gente precisa customizar um código que o Mesh XPI não vai providenciar um componente out of the box, né? O componente já está lá pré-definido. Então, o Mesh XPI ele vai nos prover um Connector Builder, né? Um construtor de conector que vai nos deixar criar um componente com a nossa necessidade específica e conectar no Mesh XPI Studio para uso dentro da nossa integração, né? Nós vamos criar um componente, vamos criar uma lógica dentro dele, do que nós queremos que ele faça, e nós podemos utilizar esse componente dentro do nosso projeto. O Checker é uma ferramenta importantíssima enquanto nós estivermos desenvolvendo. O Checker ele vai checar a sintaxe do nosso projeto de integração, né?
Enquanto nós estivermos desenvolvendo, toda modificação, isso é um hábito que o desenvolvedor em MeshXP é um hábito legal, é uma boa prática, você utilizar o checker a cada modificação que você faz, para saber se de repente você não deu uma erradinha numa função, não colocou uma vírgula a mais, etc. Ele vai escanear por passos desconfigurados, tipos incompatíveis, e vai escanear por problemas. O MeshXPI ele tem duas opções diferentes para processar o checker. A gente pode processar o checker dentro de um fluxo específico ou um checker do projeto inteiro. Se o checker encontrar algum tipo de erro, ele vai mostrar esses erros e a gente clicando no erro, ele já vai direto para o componente onde está o erro para a gente corrigir. Obviamente, o checker não vai checar erro de lógica. Se você tem algum erro de lógica, aí não tem como. A gente tem que só consegue analisar isso dentro do debugger. O checker é para erros de sintaxe, passos desconfigurados, esse tipo de coisa. Diferentes tipos, por exemplo, colocar uma variável numérica com um valor alfanumérico, etc. Ele tem a ferramenta de Text Search, que a gente vai poder procurar um texto específico dentro do nosso projeto inteiro. Também podemos procurar esse texto dentro de um fluxo ou no projeto todo. E se o MeshXP achar o texto, ele vai mostrar numa janela e a gente clicando, ele vai mostrar onde esse texto está localizado. Então, a gente deu aí um overview aí no MeshXPI, para vocês terem uma primeira ideia de como funciona o MeshXPI, né? Então, nós falamos um pouco de projetos de integração, os principais componentes do MeshXPI, componentes de fluxo e a diferença entre componentes out of the box e self-developed components, componentes desenvolvidos por nós mesmos, para inclusão no nosso projeto de integração. Falamos do debugger, onde nós podemos monitorar e debugar nossos fluxos, e um pouco das ferramentas principais do MeshXPI. Alguém tem alguma dúvida? Esse comecinho é meio chato, o pessoal só fala, mas já a gente bota a mão na massa aí, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia do MeshXPI. Quando nós estamos embarcando no desenvolvimento de um projeto, é uma boa prática definir a metodologia de desenvolvimento. Quando nós estamos trabalhando de acordo com a metodologia definida, a gente pode salvar um tempo valioso aí, que a gente estaria procurando por problemas durante o começo do desenvolvimento do nosso projeto. Então, quando a gente está embarcando em um projeto de desenvolvimento, nós vamos ter um estágio de análise, né? Vamos analisar o que o nosso projeto de integração precisa fazer, vamos ter uma definição de sistema, aí então vamos fazer o desenvolvimento do nosso projeto, vamos debugar o nosso projeto para ver se tem algum erro, e por final fazer o deploy, que é botar nosso projeto no ar, botar nosso projeto para rodar. Então, quando a gente trabalha de acordo com a metodologia pré-definida, a gente pode prevenir erros futuros e minimizar os problemas que podem ser encontrados em cada estágio do nosso projeto.
Nessa lição, nós vamos ver a metodologia recomendada para trabalhar com Mesh XPI, com desenvolvimento em Mesh XPI. E o projeto de curso que nós vamos fazer, o projetinho que nós vamos começar a fazer... Denis, o som ficou ruim de novo. Ficou? Peraí. Sim. Melhorou? Melhorou um pouco. Bem pouco, mas melhorou. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o volume do meu microfone aqui. Só um... Melhorou um pouco? Eu diminui o volume do microfone. Melhorou consideravelmente. Ah, beleza. Ok, vou continuar. Qualquer coisa pode me interromper novamente. Então, essa lição que a gente vai entrar agora, ela vai mostrar a metodologia recomendada para trabalhar com Magic XPI, para desenvolver em Magic XPI. E o projeto de integração que nós vamos fazer dentro desse treinamento, ele segue essa metodologia, ok? Então, nessa lição a gente vai aprender sobre essa metodologia de desenvolvimento recomendada e vamos ser apresentados algumas terminologias que nós vamos aprender durante o projeto de curso. Primeira coisa, identificar os processos de negócio. Um processo de negócio é a lógica de negócio que vai nos guiar para um workflow específico dentro da estrutura organizacional da nossa empresa e da empresa que nós vamos estar fazendo o desenvolvimento do projeto. Os processos de negócio são uma série de atividades que são realizadas por pessoas ou máquinas. Cada processo de negócio pode ser quebrado em lógicas de negócio menores, né? Por exemplo, a gente pode ter um procedimento de negócio chamado recrutamento, que vai começar com a procura de um candidato e vai terminar com esse candidato começando a trabalhar. Isso pode ser quebrado em processos separados, como, por exemplo, aceitar os candidatos, aceitar currículos, convidar o candidato para uma entrevista, etc. Outro processo pode ser, por exemplo, o primeiro dia de trabalho de um empregado, em que esse empregado vai receber um carro, uma mesa, uma cadeira, um computador e um endereço de e-mail. Nós precisamos também identificar as aplicações participantes. O processo de negócio, ele define workflows específicos dentro da organização. Workflow é um fluxo de lógica
de atividades que são executadas por pessoas ou máquinas. Algumas dessas máquinas vão incluir aplicações de computador e bancos de dados. Por exemplo, nós queremos integrar um sistema de financeiro com um sistema de vendas. São dois processos, são duas máquinas, né? Duas aplicações que provavelmente vão ter dois bancos de dados, né? Nós precisamos saber definir e identificar essas aplicações participantes. O que nós vamos precisar, que tabelas nós vamos utilizar, que informação vai de determinada tabela para uma outra determinada tabela, etc. Essas aplicações elas vão formar a espinha dorsal do fluxo, que é o responsável por armazenar e manusear as informações que nós vamos precisar para que o fluxo funcione de uma maneira correta. Então, a aplicação pode ser uma aplicação standalone, proprietária, ou seja, um sistema que está no servidor da empresa, com um banco de dados, onde cada membro da empresa tem acesso, né? Ou também pode ser um servidor de e-mail, né? A gente pode, o Magic XPI, ele também trabalha com e-mails. Nós podemos enviar, receber e-mails, etc., dentro do nosso fluxo. Então, cada aplicação que vai fazer parte desse workflow do nosso projeto precisa ser identificada, incluindo a sua localização física e também, no caso de endereço de e-mail, a sua configuração, senhas, servidores, etc., né? Então, esses processos participantes, aplicações participantes, são os recursos do nosso projeto, né? Nós vamos ter dentro da configuração do nosso projeto uma parte de recursos, né? Então, nós precisamos identificar quais são os recursos do nosso projeto. O Mesh Space Server ele pode interagir com essas aplicações que a gente define usando vários métodos, como, por exemplo, banco de dados, né? SQL, e-mails, filas de mensagens e muitas outras. Essas entidades externas são recursos que o Magic XPI vai consumir, né? Vai interagir para providenciar uma solução para o projeto de integração. Depois que a gente decidiu como o Magic XPI vai interagir com essas aplicações externas, a gente pode definir dentro do nosso projeto os nossos recursos. Aqui a gente tem a tela de configuração de recursos do Magic XPI Studio, né? E nós temos aqui, no exemplo, um recurso de e-mail, né? É o servidor de e-mail da companhia, onde nós vamos ter todas as configurações aqui para fazer. No caso aqui, é um servidor do tipo POP3, e aí tem o servidor de e-mail, a porta, o usuário e a senha desse e-mail, etc. Toda a configuração para que você possa, para que o Magic XPI possa utilizar esse recurso, por exemplo, para enviar um e-mail para alguém, né? Para que o Magic XPI possa enviar um e-mail, ele precisa consumir esse recurso que vai estar configurado. O Sidney escreveu alguma coisa aqui. Você pode retornar ao apresentador? Ok. Beleza, Sidney. Sem problema. Vamos continuar então. Então, esses aqui são os recursos, tá? Que a gente pode, no caso aqui, a gente vai definir alguns recursos para o nosso projeto, né?
todos os bancos de dados que nós vamos utilizar, servidor de e-mail, web services, eles são todos configurados dentro aqui dos recursos. Identificando os serviços do nosso projeto. Nós temos os recursos, né, que vão ser consumidos, né, pelo Mesh XPI, e nós vamos ter também dentro do nosso projeto serviços que vão deixar partes externas consumirem do Mesh XPI esses serviços. Então, no caso, recurso, o Mesh XPI consome, serviço, o Mesh XPI provê. Ok? Então, durante o deployment do nosso projeto, o projeto vai utilizar recursos externos que foram definidos aí no nosso Mesh XPI. Entretanto, quando nós definimos o processo de negócio, nós precisamos também, talvez precisamos utilizar alguns desses recursos para que ativem o Mesh XPI externamente. Para que nós possamos executar esses recursos externos, ou seja, alguém externamente ativar o Mesh XPI, o Mesh XPI precisa prover um serviço para ser consumido. Pode ser uma pessoa externamente, pode ser um outro sistema, pode ser um web service. Então, os serviços são as unidades na aplicação que o nosso projeto vai expor externamente, habilitando alguém para invocar através de aplicações externas. Então, os serviços do Mesh XPI, ele nos provê diversos métodos, como, por exemplo, web services, né? Alguém pode utilizar um web service, de repente, que o Mesh XPI provê para executar o projeto. HTTP, ou seja, a gente pode e vai, inclusive, criar nesse curso uma página HTTP, que através dessa página a gente vai executar o projeto, né? Filas de mensagem, triggers de e-mail, por exemplo, se receber um e-mail, se um determinado endereço de e-mail receber um e-mail, nós podemos disparar o nosso projeto para rodar e muitos outros que nós vamos aprender. Então, assim que a gente entende como que as aplicações podem interagir com o Mesh XPI, a gente pode definir, então, os serviços que nós vamos precisar para esse projeto. Então, os serviços são definidos numa localização central, bem parecido com os recursos, né? E aqui nós temos, no exemplo, um web service. Um web service provider, chamado Add Customer, né? Que uma aplicação de terceiro pode utilizar, pode consumir esse web service para fazer alguma coisa dentro do nosso projeto. Isso é web service é um dos serviços que nós podemos ter cadastrado aqui. Desenhando fluxos. Então, conforme a gente já disse, os fluxos são a espinha dorsal de um projeto de integração. Cada fluxo individual é quebrado em passos, né? E esses passos precisam ser implementados de acordo com o desenvolvimento do nosso projeto. E cada passo ele pode cair para outros passos, branches, ramos, né? Em outros passos abaixo, e dependendo da condição, ele vai seguir um caminho ou o outro.
Quando nós estamos na fase de desenho do nosso projeto, a gente tem que pensar bastante como que o nosso fluxo vai ser invocado, né? Como que esse fluxo vai começar a rodar. E os fluxos, eles podem ser invocados de várias maneiras. A gente pode querer que nosso fluxo invoque assim que o projeto é carregado. A gente pode também querer que nosso fluxo carregue e rode numa hora específica ou em intervalos, meia e meia hora, de uma em uma hora, uma vez por dia, etc. A gente pode querer que nosso fluxo seja invocado como resultado de um procedimento externo, como, por exemplo, alguma coisa que a gente faz numa página HTTP, né? Ou um fluxo pode ser chamado por outro fluxo. A gente tem um fluxo chamado call flow, né? Aliás, um passo chamado call flow, e dentro de um fluxo, de repente, a gente pode ter um call flow dentro desse fluxo. Volta tudo. Deu uma picotada aqui que você falou o fluxo, aí parou. Voltou? Tá normal agora? Voltou. Ok, vamos. Normal, sim. Então, a gente pode também chamar um fluxo dentro de um outro fluxo. A gente tem um step chamado call flow, onde de repente, dentro de um fluxo, você está seguindo o seu caminho lá, e aí até que ele chega num passo chamado call flow. Nesse call flow você define que fluxo ele quer que seja chamado. E aí dentro desse fluxo você pula para o outro fluxo. A gente vai ver isso no nosso projeto. Testando e fazendo o deploy. Então, como em qualquer projeto de desenvolvimento, quando o projeto de integração é desenvolvido, nós precisamos, obviamente, testar esse projeto. Esse projeto ele pode ser testado e debugado usando o debugger do Mesh XP Studio, né? Fazendo isso, a gente vai reduzir problemas que podem ocorrer lá na frente. De repente, a gente só deu uma rodadinha no projeto, está rodando legal, a gente não testou uma determinada situação, o projeto já está rodando lá em produção, quando você vai ver, está ocorrendo um erro naquela situação, e é uma situação que você não testou quando está desenvolvendo. Então, é importante que nós testemos o nosso projeto, todas as situações possíveis, antes de fazer o deploy. Então, depois que o projeto foi feito o deploy, ele vai trabalhar com dados reais e implementar a lógica de negócio que foi definida na análise, né? Então, é importante que esteja funcionando direitinho. Então, nessa lição, a gente aprendeu sobre a metodologia de desenvolvimento do Mesh XPI, a metodologia recomendada, tá? Óbvio que você pode seguir uma outra metodologia, mas eu acho que essa metodologia é a mais fácil, né? E mais lógica de ser feita, né? Então a gente viu processos de negócio, a gente viu um pouco sobre os recursos do Mesh XPI, serviços do Mesh XPI e fluxo de integração. Então, durante esse curso, a gente vai aprender muito mais sobre isso, tá? Na verdade, a gente só está realmente dando uma ideia para quando a gente começar a botar a mão na massa, a gente já saber mais ou menos o que a gente está fazendo. Projeto do Mesh XPI. Então, agora a gente viu a metodologia recomendada e vamos começar a implementá-la no nosso projeto.
Antes disso, nós vamos instalar, né, o Mesh XPI. Nós vamos instalar juntos para que a gente possa começar aqui a lição 3, tá? Todos estão aí com o arquivo de instalação, a gente instalar. O meu está aqui. Então eu vou pedir que vocês cliquem em Setup. Então vamos lá. Ele vai abrir a tela inicial aqui, a gente vai dar um Next. Ok? Todos acompanhando aí? Se quiserem que eu espere, eu espero, ok? Tá, Márcio pediu um segundo, vamos aguardar. Tá baixando o instalador? Tá, vamos aguardar um minuto então, aguardo, não tem problema. O HD não é SSD. O meu também não é. Aliás, minha máquina até que é bem lentinha, viu? Tranquilo, Anderson, sem problema. Te aguardo, não tem. Só estou aguardando o ok de todo mundo aí. Quando todo mundo tiver ok, a gente segue. Sem pressa. Pronto, Anderson. Pronto, Márcio. Todos ok? Podemos, então, seguir? Se alguém ainda estiver fazendo, ainda estiver baixando, tá. Aguardo.
Ok, vamos continuar então. Então, eu cliquei em Setup, né? Setup.exe. Ele vai me abrir essa tela inicial. Eu vou dar um Next, que é os termos de licença. A gente dá que aceita, né? Continua. O caminho, ok? Vocês podem, a gente pode deixar no caminho padrão mesmo, não tem problema, ok? Vou escolher Typical. Ele vai abrir essa tela aqui. Sim, instala para 32 bits. Na verdade, o Magic XPI é 32 bits. Então ele funciona tanto em sistemas 32 como 64 bits. Ok? Aqui é o nome do serviço do GigSpaces, né? O serviço Windows que vai aparecer. Na verdade, o Magic ele vai aparecer como um serviço Windows, né? Então, quando a gente quiser subir o server, a gente vai subir esse serviço, né? E esse é o nome do serviço. Eu vou modificar o meu nome, vocês não precisam fazer isso, ok? Porque vocês estão instalando a primeira vez. Mas eu, como já tenho um XPI instalado aqui na minha máquina, eu vou instalar um outro, eu vou modificar o nome do serviço, tá? Vou colocar aqui GSA1 aqui, para eu saber qual que é, ok? Mas vocês não precisam mexer em nada nessa configuração. Pode dar um Next. Ele disse que já existe, espera aí. Então vou ter que excluir o serviço. Vou ter que tirar aqui meu caminho. Eu vou pedir só um minuto para vocês. Eu acho que eu vou ter que desinstalar o meu XPI 4.6, tá? Só um minutinho. É que eu não consigo mudar o nome. Esse que é o problema, José.
tentei, mas eu não consigo mudar o nome. Só consigo mudar o nome que aparece no serviço, mas o nome real dele eu não consigo mudar. Só um minutinho que eu vou verificar aqui se eu vou precisar desinstalar mesmo, tá? Só um minuto. Oi, pessoal, voltei aqui. Na verdade, eu vou só precisar excluir o serviço, tá? Eu vou só cancelar aqui minha instalação, só para eu excluir o serviço, ok? Legal. Ah, sem problema, ô José. Aquela lá é a instalação antiga. Eu vou instalar numa outra pasta. Então posso voltar aqui, não tem problema. Lá vamos nós de novo. Vou instalar nesse caminho aqui. Typical. E agora não vou mexer em nada. Como eu excluí o serviço, né? Eu posso dar um next aqui. Aí ele vai chegar nessa tela aqui. O Mesh XPI, para ele rodar, ele precisa de um banco de dados interno. Um banco de dados onde nós vamos ter algumas tabelas, por exemplo, do monitor,
Algumas tabelas que ele precisa para que ele funcione. E é aqui que a gente define... Denis, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente aqui instalou o Oracle, mas você acha que não seria mais leve, de repente, o MySQL, por exemplo? Sim, mas aqui, como o curso está desenvolvido em SQL, é mais fácil a gente adaptar ele para Oracle do que para MySQL. Tem algumas coisas que não vão funcionar em MySQL no nosso projeto. Então, Ah, tá, entendi. então é ou SQL ou Oracle que são os recomendados, tá? Então, eu vou Tá bom, fazer em obrigada. Oracle, tá? A gente vai colocar aqui Oracle, ok? E aqui ele tem esse checkbox, Run the scripts to build the database tables now. Ele vai rodar o script já para criar o banco e as tabelas internas do Mesh XPI. Então a gente deixa isso daqui selecionado já para ele criar, né, o banco do Mesh XPI. Então eu selecionei Oracle e Run the scripts. Então aqui são os detalhes do banco Oracle. No meu caso é XZ, serviço. Eu vou pôr o usuário aqui, o system, e a minha senha. Ok? Vocês coloquem a de vocês. Então, select aqui, ele busca também. Já vou dar um next. Ele vai validar a conexão do banco de dados. Validou. Aí ele dá um resumo do que ele vai instalar, né? Ele vai instalar o banco de dados interno, GigSpaces, o XPI Server, o XPI Studio e o XPI Monitor. O Márcio pediu um instante, ok, eu aguardo. Então, só vou falar aqui rapidinho. Ele dá um resumo do que ele vai instalar, né? Banco interno, o GigSpaces, o Server, o Studio e o Monitor. Não, tranquilo, eu vou aguardar. Pode ficar tranquilo. Só estou dando uma geral aqui, tá? Do que ele busca, do que ele vai instalar. Ele vai instalar o Systnet, que a gente vai usar para criar algumas páginas HTTP. Ele vai instalar exemplos de projetos e requesters. Nesse caminho aqui, ele fala que o banco de dados é Oracle e que já vai rodar os scripts agora. Então, José, você precisa ver aí qual que é o seu TNS, né? Qual que é o nome do seu serviço, usuário e senha. Oi, Denis. Denis, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. A gente aqui só instalou o Oracle, a gente não fez nenhum serviço apartado, separado para o Magic XPI. Não, só precisa A ter... gente pode usar qualquer, quando a gente der um select ali, qualquer um pode, qualquer banco que aparecer, a gente pode colocar como serviço? Como assim, como serviço? Porque quando você deu um select, volta uma tela, por favor, Denis. Tá. O serviço... Você colocou o serviço, isso. Aí você deu um select ali. É o nome do meu banco lá. Isso, e você demonstrou também no select ali qual que estava disponível para você. Aqui. Não, na verdade, Não. isso aqui são as opções que ele dá. Não, tudo bem, volta aí. Aqui.
Isso, é. Esses aí são os que estão habilitados para você. Aqui são os table space que eu tenho dentro do meu Oracle, Entendi. Então. entendeu? O Uhum. Oracle de vocês está local? Se ele não tiver local, vocês têm que instalar um client na máquina de vocês. Não, então, mas foi instalado um client para, assim, para mim foi instalado sim, mas eu não, assim, eu não tenho outro serviço a não ser o banco que está parametrizado aqui dos outros sistemas, por exemplo. Sim, você tem que escolher o serviço que está disponível para você. Agora, eu não sei qual que é o nome do Beleza? TNS do teu banco, né? No meu, o caso aqui, o banco que eu instalei, eu coloquei o nome do serviço dele, quando eu instalei, como XZ. E é o banco Entendi. que eu tenho acesso aqui na minha máquina. Esses outros são bancos que eu tenho no meu cliente, que são de bases de dados aqui de clientes que a gente utiliza, que não estão habilitados. Se eu tentar esse XZ Linux, por exemplo, ele não vai dar erro. Então, o meu Entendi. banco local aqui é o XZ. Entendi. Obrigada. Tá? Conseguiram ou não? O Márcio não conseguiu. Então, vocês precisam saber qual que é o nome do serviço aí de vocês, né, o TNS aí, do Oracle de vocês, usuário e senha, tá? Geralmente o usuário é o system, porque é o usuário que tem direito de criação, né? Denis, você viu a pergunta do Márcio? Deixa eu ver. Todas as instâncias que temos de client apontam para servidores não locais. O TNS names do cliente de vocês tem que estar igual o TNS name do server do Oracle, né? Eu não entendo muito de Oracle não, mas eu sei que tem que pegar o TNS names do server e você tem que definir no cliente. Vai dar problema. O correto é que cada um tenha seu banco local, tá? Porque senão cada um vai ter um projeto e vai estar no mesmo banco, não vai rolar, entendeu? Se todos selecionarem o mesmo banco, vai dar problema. O recomendado é que vocês tenham um banco local, cada um na sua máquina, para que cada um faça o seu projeto.
O Denis. Oi. Realmente, assim, aqui a gente não, assim, não tinha sido orientado de que seria um banco para cada máquina. Então, assim, tá todo mundo agora meio correndo um pouco aqui para ver se consegue ter cada um o seu banco de dados para a gente não deixar escolher já um que já existe É, e não dar problema, entendeu? tá. Assim, vocês podem instalar o Oracle lá, o server na máquina de vocês aí. Ah, eu não sei. Se vocês quiserem, não sei quanto tempo vocês levam para fazer isso. A gente tem duas opções. A gente pode dar uma pausa, ou a gente pode continuar amanhã. Aí fica a critério de vocês. Vocês querem dar uma pausa? Uma pausa de uma meia hora? A gente toma um café, vocês fazem a instalação, daqui meia hora a gente retorna e continua com a instalação? Todos de acordo ou não? Ok? Tá. Então agora são 15h15 praticamente. A gente retorna a 15h45, ok? Beleza, a gente retorna então 15h45 e para dar prosseguimento. Até daqui a pouco então, pessoal.
Renata, me ouve? Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi, Renata. Oi, a gente aqui tá todo mundo verificando justamente a instalação do Oracle local para que todo mundo consiga ter o seu banco de dados, porque, como você mesmo falou, como para a gente não ter problemas na configuração de todos, né? Assim, a gente não pode escolher um banco aqui que a gente já existe para teste e configurar, entendeu? Assim, vai dar problema e a gente não consegue dar andamento, né? Então, a gente realmente vai precisar recomeçar amanhã para que todos estejam com as instalações corretas. Certo. E cada um tem o seu banco local mesmo na sua estação de trabalho, entendeu? Entendi. Tá bom. Tá? Sem problema. Aí amanhã, 1h30, a gente começa novamente o nosso curso. A gente retorna 1h30 então, instalando o Mesh XPI. Tá bom então, Renata. Tá bom? Tá ok. Obrigado então a todos. Obrigadão, Até amanhã. Dani. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.